Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Leitura do livro da mística Cidade de Deus, revelada a Santa Maria de Ágreda. Capítulo 11. A virtude da fortaleza em Maria Santíssima. A fortaleza e seus atos. A virtude da fortaleza, terceira entre as 4 cardeais, serve para moderar as operações da paixão irascível, principalmente consigo mesmo. É verdade que o concupiscível, a que pertence a temperança, é anterior ao irascível. O apetite da paixão concupiscível gera a paixão irascível contra o que estorva o apetecido. Apesar disso, trata-se primeiro da irascível e de sua virtude, a fortaleza, porque na prática ordinariamente se consegue o apetecido pela intervenção da irascível, que supera aquilo que o impede. Por isto a fortaleza é mais nobre e excelente que a temperança, de que falarei no capítulo seguinte. As 2 espécies de fortaleza. O controle da paixão irascível pela virtude da fortaleza reduz-se a 2 espécies de operações: usar da ira conforme a razão, nas circunstâncias que a tornem louvável e honesta, ou deixar de se irar reprimindo a paixão, quando é mais conveniente detê-la que praticá-la. Ambos comportamentos são louváveis ou censuráveis, segundo o fim visado e as circunstâncias que os acompanham. A primeira destas operações, ou espécies, recebeu o nome de fortaleza, chamada por alguns doutores belicosidade. A segunda denomina-se paciência, a mais nobre e superior fortaleza, que principalmente possuem e possuirão os santos. Invertendo os valores e os nomes, os mundanos costumam chamar a paciência pusilanimidade e a presunção impaciente e temerária fortaleza, por não compreender os verdadeiros atos desta virtude. Maria forte e suave. Não teve Maria Santíssima movimentos desordenados na irascível, para reprimir pela fortaleza. Na inocentíssima rainha, todas as paixões estavam ordenadas e submetidas à razão, e esta a Deus que a governava em todas as ações e movimentos. Teve, porém, necessidade desta virtude para se opor aos entraves que o demônio, por diversos modos, lhe criara, para não vir a conseguir tudo o que prudentíssima e ordenadamente apetecia, para si e para seu Filho Santíssimo. Nesta corajosa resistência e combate, ninguém entre todas as criaturas foi mais forte. Todas reunidas não puderam chegar à fortaleza de Maria, nossa Rainha, pois não sofreram tantas pelejas e contradições do comum inimigo. Quando, porém, se fazia necessário usar desta fortaleza ou belicosidade com as criaturas humanas, era suave e forte, ou, para melhor dizer,
era tão forte quão suavíssima no agir. Somente esta Divina Senhora, entre as criaturas, pôde copiar em suas obras aquele atributo do Altíssimo, que nas suas une a suavidade com a fortaleza. Sabedoria 8.1. Ao praticar assim a fortaleza, nossa rainha não sentiu em seu generoso coração desordenado temor, já que era superior a tudo. Tampouco se mostrou impávida e audaz além da medida. Não podia deslizar a estes extremos viciosos, porque com suma sabedoria conhecia os temores que devia superar e a audácia que devia evitar. Assim estava vestida como única mulher forte, de fortaleza e formosura. Provérbios 31:25. A paciência de Maria Santíssima. A parte da fortaleza, que consiste na paciência, foi em Maria Santíssima mais admirável. Somente ela participou da excelência da paciência de Cristo, seu Filho Santíssimo, no padecer e sofrer sem culpas, mais que todos os que as cometeram. Toda a vida desta soberana rainha foi uma contínua tolerância de sofrimentos, especialmente na vida e morte de nosso Redentor Jesus Cristo, onde a paciência excedeu a todo pensamento de criaturas. Só o mesmo Senhor que lhe a outorgou pôde dignamente dá-la a conhecer. Jamais esta candíssima pomba se indignou, faltando a paciência com criatura alguma. Nem lhe pareceu grande algum trabalho e moléstia. Das imensas que padeceu, nem se constritou por isso, nem deixou de receber tudo com alegria e ação de graças. Se a paciência, conforme o apóstolo, é o primeiro filho da caridade, 1 Coríntios 13:4, e nossa rainha foi a mãe do amor, também o foi da paciência. Pelo amor deve medir-se a paciência, pois quanto mais amarmos e apreciarmos o bem eterno, acima de todo o visível, tanto mais nos determinamos a padecer qualquer pena para alcançá-lo e não perdê-lo. Por esta razão foi Maria Santíssima pacientíssima acima de todas as criaturas, e para nós, mãe desta virtude, recorrendo a ela, acharemos esta torre de Davi com 1000 escudos e de paciência, com os quais se armam os fortes da Igreja e da milícia de Cristo nosso Senhor. Nada pode vencer a paciência de Maria. Não teve jamais nossa pacientíssima rainha atitudes feminis de fraqueza, nem tampouco de ira exterior, porque tudo previa com divina luz e sabedoria. Esta não lhe evitava a dor, antes aumentava, pois ninguém pôde conhecer o peso das culpas e ofensas infinitas contra Deus como as conheceu esta senhora. Mas nem por isso se alterou seu invencível coração. Seu semblante e seu íntimo jamais mudaram, quer pelas maldades de Judas, quer pelas contumélias e desacato dos fariseus. Mesmo que na morte de seu Filho Santíssimo, Mateus 27,
Todas as criaturas e elementos insensíveis pareceram querer perder a paciência contra os mortais, não podendo suportar a injúria e ofensa de seu Criador. Somente Maria mostrou-se inalterável e estaria disposta para receber Judas, os fariseus e sacerdotes, se depois de haverem crucificado a Cristo nosso Senhor, reconhecessem a ela como a mãe de piedade e misericórdia. Porque Maria nunca se irou, bem pudera a mansíssima imperatriz do céu indignar-se e irar-se contra os que a seu Filho Santíssimo deram tão afrontosa morte, sem deixar esta ira passar dos limites da razão e virtude, pois o mesmo Senhor castigou justamente este pecado. Estando eu com este pensamento, foi-me respondido que o Altíssimo dispôs que esta grande senhora não tivesse esses movimentos e operações, ainda que razoavelmente os poderia ter. Não queria torná-la, mesmo indiretamente, acusadora dos pecadores, por tê-la escolhido como advogada e medianeira deles. Seria mãe de misericórdia e por ela viriam aos homens todas as que o Senhor queria prodigalizar aos filhos de Adão. Deste modo haveria que indignamente abrandasse a ira do justo juiz, intercedendo pelos culpados. Somente em relação ao demônio, esta senhora executou a ira, o necessário para a paciência, a tolerância e para vencer os impedimentos que este inimigo, antiga serpente, lhe opunha à prática do bem. A magnanimidade. Também se inclui a magnanimidade e magnificência na virtude da fortaleza, porque delas participam em alguma coisa e dão firmeza à vontade em matérias com elas relacionadas. A magnanimidade induz a fazer grandes coisas aqueles que estimam a elevada honra da virtude. Daqui diz-se que ela tem por matéria os grandes honores e comunica aos magnânimos excelentes predicados como aborrecer as lisonjas e simuladas hipocrisias, porque amá-las é próprio de ânimos mesquinhos e vis. Não ser ambicioso, nem interesseiro, nem amigo dos mais útil, mas sendo mais honesto e elevado. Não falar de si com jactância, sem parcimonioso em fazer coisas pequenas para se reservar as maiores. Ser mais inclinado a dar do que a receber. Todas estas coisas são dignas de maior honra. Apesar disto, esta virtude não se opõe à humildade, pois uma virtude não pode contradizer a outra. A magnanimidade torna o homem, mediante seus dons e virtudes, merecedor de grandes honras, porém sem as ter apetecido ambiciosa e desordenadamente. A humildade, além disso, ensina-lhe referir as próprias virtudes a Deus e desestimar-se a si mesmo, pelos defeitos e fraquezas da própria natureza. A dificuldade que apresentam estes grandes e nobres atos de virtude exige especial fortaleza, que vem a ser a magnanimidade. Seu equilíbrio consiste em controlar as energias nas grandes ações, a fim de que nem as deixemos por pusilanimidade, nem as empreendamos com presunção ou desordenada ambição,
e apetite de vanglória, pois todos estes vícios os magnânimos os desprezam. A magnificência. A magnificência também visa realizar grandes coisas. Neste sentido, Lato pode ser considerada virtude comum, que em todas as matérias virtuosas faz coisas grandes. Contudo, como há especial razão ou dificuldade em fazer grandes despesas, ainda que seja conforme a razão. Por isto, chama-se magnificência especialmente a virtude que determinadamente inclina a grandes gastos. Devem, contudo, regular-se pela prudência, para que o ânimo nem seja escasso, quando a razão pede muito, nem tampouco seja pródigo quando não convém, e saiba cortar o inconveniente. Esta virtude parece ser a mesma que a liberalidade, se bem que os filósofos façam distinção entre elas. O magnífico visa coisas grandes, sem outras considerações, enquanto que o liberal atende ao amor e moderado uso do dinheiro. Assim, alguém poderá ser liberal, sem chegar a magnífico, se abstém de distribuir o que tem maior valor e quantidade. A magnanimidade Maria Santíssima. Estas duas virtudes, magnanimidade e magnificência, possuiu-as a Rainha do Céu com algumas propriedades que os demais não puderam ter. Somente Maria Puríssima não encontrou dificuldade nem resistência para realizar todas as coisas grandes. Só ela transformou todas, mesmo pequenas, em grandes. Só ela entendeu perfeitamente a natureza e propriedades destas virtudes, como de todas as mais. Assim, dispôs de conferir a suprema perfeição, sem restringi-las pelas inclinações contrárias, ou pela ignorância no modo de praticá-las. O atender a outras virtudes também não a embaraçava, como costumava suceder ainda aos mais santos e prudentes, que não conseguindo tudo abranger, fazem só o que lhes parece melhor. Em todas as obras virtuosas, foi esta senhora tão magnânima, que sempre fez o mais elevado e digno de honra e glória, merecendo recebê-la de todas as criaturas. Foi a mais magnânima em a desprezar e pospor, para referi-la só a Deus. Praticou dentro da humildade o mais perfeito e magnânimo desta virtude. Como os atos heróicos da humildade, divinamente competem com o magnânimo das virtudes. Subsistiu em Maria, todas reunidas, como ricas joias, porfiando em formosa variedade, para adornar a filha do rei, cuja glória residia toda em seu interior, como disse Davi, seu pai. Salmo 44, 14. A magnificência em Maria Santíssima. Na magnificência também se mostrou grande nossa rainha, pois embora fosse pobre, principalmente de espírito, sem amor a coisa alguma terrena, contudo, de quanto o Senhor lhe deu, distribuiu magnificamente. Assim fez quando os reis magos, Mateus 2,11, ofereceram preciosos dons ao menino Jesus, e depois, durante o tempo que viveu na igreja, após a ascensão do Senhor ao céu. A sua maior magnificência consistiu em que, sendo Senhora de toda a criação, tudo destinou
para magnificamente quanto era de seu desejo ser gasto em benefício dos necessitados e para a honra e culto de Deus. A muitos ensinou esta doutrina de virtude. Foi mestra de perfeição em obras que os mortais, em consequência de vis costumes e mais inclinações, realizam tão mal e sem a prudência devida. Geralmente desejam os mortais, segundo sua inclinação à honra e glória da virtude, para serem tidos por grandes e singulares. Esta inclinação e afeto coloca-os fora da verdadeira ordem, porque não dirigem esta glória ao Senhor de tudo. Daí não acertarem os meios, e quando encontram ocasião de fazer algum ato de magnanimidade ou magnificência, fraquejam e não realizam, por serem de ânimos apoucados e vis. Querendo, por outro lado, parecer grandes, excelentes e dignos de veneração, usam de outros meios errados e verdadeiramente viciosos, fazendo-se iracundos, infatuados, impacientes, carrancudos, altivos e jactanciosos. Como todos estes vícios não são magnanimidade, mas revelam mesquinhez e baixeza de coração, não consegue entre os sábios glória nem honra, e sim vitupério e desprezo, mas se encontra a honra dela fugindo, do que a procurando, mas com obras do que com desejos. Doutrina da Rainha do Céu. Vícios contrários à fortaleza. Minha filha, se atentamente, como eu te mando, procurares entender a necessidade e predicados da virtude, da fortaleza, ela te entregará a rédea da paixão irascível, uma das que mais rapidamente se alteram e perturbam a razão. Será também o instrumento para realizares os mais altos e perfeitos das virtudes, como desejas. Será a força com que resistirás e vencerás os obstáculos. E teus inimigos suscitam para te amedrontar no mais difícil da perfeição. Adverte, porém, caríssima, que a potência irascível serve à concupiscível. Acende-se para resistir ao que estorva a concupiscência de conseguir o que apetece. Daqui procede que se a concupiscência se desorienta, amando o que é vicioso, ou bem apenas aparente, logo a irascível se desordena após ela. E em lugar da fortaleza virtuosa, nascem muitos vícios execráveis e feios. Daqui entenderás porquê do desordenado apetite da própria excelência e vanglória, gerados pela soberba e vaidade. Nascem tantos vícios da paixão irascível, discórdias, contendas, rixas, jactâncias, gritos, impaciência, pertinácia. E ainda outros vícios da mesma paixão concupiscível, hipocrisia, mentira, cobiça de vaidade, curiosidade, e desejar a criatura parecer mais do que é, e não que verdadeiramente lhe pertence por seus pecados e baixeza. A paciência. De todos estes vícios tão feios ficarás livre, se energicamente mortificares e dominares os movimentos desordenados da concupiscível, mediante a temperança, da qual adiante falarás. Quando, todavia, apeteceres e amares o justo e conveniente, e para consegui-lo te valeres da fortaleza e da irascível bem ordenada, seja de maneira a não te excederes. Sempre há perigo de se irar com o zelo da virtude, quem está sujeito a seu próprio
e desordenado amor. Às vezes este vício se disfarça e se encobre com capa de bom zelo, e a criatura deixa-se enganar, ira-se pelo que apetece para si, querendo atribuí-la ao zelo de Deus e bem do próximo. Por isto é tão necessária e louvável a paciência que nasce da caridade, e é acompanhada pela largueza e magnanimidade. Quem ama deveras ao sono e verdadeiro bem, facilmente sofre a perda da honra e glória aparentes, e com magnanimidade a despreza por adjeta e sem valor. Mesmo quando as criaturas la oferecem, não a estima, e os demais trabalhos se mostra invencível e constante. Deste modo conquista, quanto possível, o bem da perseverança e da paciência. Amém, Fiat.